Olá! Nossa República desta semana traz uma entrevista com Marcelo Cecílio Daia, médico infectologista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Na pauta da nossa conversa, a febre oropouche, que vem deixando as autoridades de saúde em alerta. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Muito gentil aí da sua parte nos prestar esclarecimento sobre um assunto tão importante que é essa febre oropouche. Obrigado, é um prazer falar com vocês, um prazer falar com a população e tentar explicar um pouquinho sobre essa doença que está preocupando as autoridades e tem que preocupar mesmo, porque vem causando um certo estrago, né? Doença mais grave, criança com problema sério, né? Que está nascendo doente. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a essa doença, sim. Eu ia lhe perguntar justamente isso, quer dizer, há uma preocupação das autoridades de saúde com relação a essa febre, e eu queria que o senhor nos explicasse, primeiro, como é que se transmite, como é que a gente pode pegar essa febre, mosquito, contato, enfim, e de que maneira, quais são as consequências dela, os riscos que ela traz para as pessoas infectadas. Bom, Mauro, é importante a gente lembrar para a população que nós estamos falando de uma doença viral que é considerada uma arbovirose, né? O que é isso? São doenças transmitidas por vetores. Então, eu tenho um vírus que está na natureza e ele é uma região norte do país e foi identificado a primeira vez em bichos preguiças. Então, foi identificado no bicho preguiça e a transmissão na região amazônica, ela se dá por conta de mosquito. Então, você tem mosquito contaminado, que é o mosquito pólvora, né? O polvinho, aquele mosquito chato que incomoda bastante, e transmite esse vírus principalmente para os animais. O homem entra nessa história invadindo a mata. Então, a gente entra na mata, a gente passa a ser um alvo também desse mosquito e desse vírus. A doença até então era restrita em região amazônica. Nós tínhamos casos acontecendo sempre na região amazônica, principalmente em Manaus e nas cidades próximas, mas não tínhamos tantos casos acontecendo fora daquela região. E esse ano, 2024, é um ano que trouxe algumas mudanças, algumas alterações. Começamos a ver casos acontecendo Brasil afora, e hoje a gente já tem casos em praticamente todos os estados do país. E isso levantou o alerta, porque será que a transmissão está sendo só pelo mosquito pólvora? Porque a gente sabe que tem algumas regiões do país que não tem o mosquito pólvora, ou dentro das cidades você não tem tanto esse mosquito pólvora. E um outro dado que está se investigando é justamente essa adaptação desse vírus a outros mosquitos. E aí entra em jogo um outro mosquito, que é o pernilongo comum. Aquele pernilongo chato que a gente tem na cidade, que é muito comum, que pode ser o vetor também dessa doença, do oropouche. E aí sim, aí ganharia um problema de dimensões maiores, porque nós temos esse mosquito esparramado no Brasil todo, e se ele for o vetor, a gente está diante de mais um problema, porque é um vírus, a gente tem o vírus, tem o vetor, e nós temos as pessoas suscetíveis à doença. Então a gente tem aí um campo grande para disseminação dessa doença na população do Brasil. Deixa eu lhe perguntar, esse mosquito polva, é esse polvinha pequenininho, pretinho, que geralmente quando você está na beira de um rio pescando, ou enfim, final de tarde, ele se apresenta e incomoda muito. Atua em bandos, assim, com bastante intensidade, perna, mão, braço. É esse mosquitinho? É esse mosquitinho, é esse mesmo. E é muito comum nas regiões de mata, incomoda bastante, né? Final de tarde, principalmente. Isso. Bom, mas e aí? O senhor coloca uma situação que me parece bastante grave. Se existir um outro vetor, quer dizer, se um mosquito comum, um pernilongo comum, passar também a ser um vetor dessa doença, porque aí, de fato, vai se espalhar pelo Brasil inteiro e a gente nunca sabe
as consequências, né, o tamanho disso. Quais são, Dr. Dyer, quais são os sintomas dessa doença? Parece que ele é muito parecido com a dengue, é verdade? É muito parecido com essas doenças virais, tanto dengue quanto chikungunya. Cursa com febre, né, o nome mesmo diz, é febre europoche. Cursa com febre, dor de cabeça, dor no corpo todo, mal-estar, eventualmente pode causar manchas no corpo. Então, os sintomas são muito parecidos com o da dengue e com o da chikungunya. Existem algumas distinções. Normalmente, no oropoche, a dor de cabeça é na cabeça toda, mais atrás, pegando um pouco mais na nuca. Né? Na dengue, ela dá mais atrás dos olhos. Mas os sintomas de dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, são muito parecidos. E a distinção clara só se dá pelo exame de sangue, pelo exame de laboratório. Eu ia lhe perguntar exatamente como é que se faz esse diagnóstico, você saber que é oropoche, não é dengue, ou não é outra chikungunya, enfim. Então, só vai ser possível confirmar isso com o exame de laboratório. Se a gente avaliar o cenário hoje do Brasil, com vários casos de dengue acontecendo, casos de chikungunya e agora oropoche entrando, só com o exame de laboratório para você distinguir uma doença da outra. Pelo que o senhor fala, seria uma doença originária da Amazônia, quer dizer, transmitido em mosquitos lá na Amazônia, que aos poucos vem se espalhando aí para o resto do país. Dá para a gente definir, assim, quais são as pessoas que estão mais suscetíveis, mais expostas a contrair essa doença? Então, na verdade, todas as pessoas são suscetíveis à doença. Porque todos nós estamos, que nunca tivemos a doença, estamos vulneráveis, nós temos possibilidades de infectar. Quem as pessoas que normalmente entram em área de mata, que procuram, que moram naquela transição de cidade para mata, que é muito comum no Brasil inteiro isso, né? Se a gente achar que isso está acontecendo só em região de desmatamento, nós estamos muito equivocados. Se a gente for para São Paulo, aquela região da Serra da Cantareira, tem muita gente que mora naquela transição de cidade para mata, em Santos, Rio de Janeiro, Brasil inteiro nós temos essa transição. Então aquelas pessoas que moram naquela região, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que normalmente entram na floresta, e se a gente pegar também característica do brasileiro, os pescadores que costumam sair para pescar e que normalmente vão para as regiões onde tem mais peixe no Brasil, região amazônica, também vão estar expostos. E isso é o que aconteceu. As pessoas estavam indo para essa região e voltando doente. E na investigação de se buscar o diagnóstico, começou a se observar que o oropoche estava responsável por alguns desses casos de febre que a gente não tinha diagnóstico. Como é que o senhor imagina, quer dizer, acontecendo, o senhor já anunciou aí como possibilidade de outros mosquitos, mosquito comum, também se tornarem transmissores, vetores dessa febre? De que maneira o senhor imagina, quer dizer, que vamos enfrentar essa doença, porque vai virar um caso grave de saúde pública, né? Como é que o senhor imagina que é possível enfrentar isso? O desafio é grande e o enfrentamento se dá por medidas de saúde pública, medidas de saneamento básico, medidas de infraestrutura, para que a gente consiga dar para a população condições de participar desse enfrentamento também. Se a gente analisar o cenário vai passar pelo combate do vetor, que é o básico, a gente tem que combater o vetor. Como a gente fala na dengue, a gente tem que combater o vetor. Como é que a gente combate o vetor? Eliminando os reservatórios, os criadores do mosquito. Mas para que isso aconteça, eu preciso dar para a população condições mínimas para isso. Nós estamos falando de uma população brasileira que muitas vezes não tem água para beber, água potável, e precisa armazenar água em casa. E aí ela coloca um monte de reservatório, que são os reservatórios de água para ela sobreviver, mas também passam a ser reservatórios para o mosquito.
Então eu preciso de investimento em saúde pública, eu preciso de investimento em infraestrutura, para que isso a gente consiga minimizar para essa população algumas coisas. Então é um desafio, a dengue já vinha se mostrando um desafio grande. Esse ano o Brasil foi o país do mundo com o maior número de casos de dengue. Isso é muito preocupante. O número de óbitos por dengue no Brasil bateu recorde e assusta quem avalia isso tudo. Entrada de um novo vírus, que até então a gente achava que não causava óbito, e agora já começaram a haver casos de óbito, casos de transmissão da mãe para o filho, com microcefalia na criança, mostrando que o que se achava que não era um problema, mostrando que pode ser um problema sério também para a população. Eu ia fazer exatamente uma comparação. Quer dizer, o Brasil tem uma dificuldade enorme de combater a dengue, que já está há algum tempo entre nós, que já se sabe, que já se faz muita campanha, né, para combater o vetor da dengue, né, mas nós continuamos cada vez mais tendo dengue e as pessoas parecem que não se conscientizam da responsabilidade que cada um tem dentro das suas casas, quer dizer, pelo menos nos limites do seu quintal, da sua casa, de poder combater o mosquito e assim evitar ou minimizar os casos de doença. Agora surge mais essa febre com essa perspectiva, né? E com consequências graves, quer dizer, com riscos bastante elevados para a saúde, né? Será que quer dizer, não tem uma vacina? Ok, é um vírus, não tem uma vacina. Como é que a gente vai enfrentar isso? Porque, assim, não sei se o senhor concorda comigo, mas a depender da mesma providência que exige a dengue, nós vamos ter esse caso se agravando no Brasil inteiro. Ou não? Sim, sem dúvida. Não, a perspectiva é ruim, porque o cenário é esse que você está falando. É um cenário ruim. Então, o que a gente observa? A dificuldade de produzir uma vacina para o ouro-poxa, até porque é uma doença que acontece em país pobre. Então, quando começa a incomodar os países mais ricos, a gente desenvolve vacina mais rapidamente. Mas, por enquanto, não tem essa perspectiva. A gente tem uma perspectiva de uma vacina contra a chikungunya, pelo Instituto Butantan, inclusive, talvez para o ano que vem. Uma perspectiva para a vacina da Zika. A vacina da dengue, nós temos uma já atualmente, tem uma outra investigação pelo Instituto Butantan. E aí a gente vai ter que pesquisar vacina para o ouro-poxa. Mas a gente precisa lembrar que esse é um vírus de inúmeros outros que vão surgir. À medida que você tem alteração climática, como vem tendo, ondas de frio, ondas de calor na sequência, calor extremo, falta de água, tem uma série de fatores aí ambientais que pode até ser discutido se é causado pelo homem ou não, se é evolução, mas que está acontecendo, isso não tem como dizer que não está acontecendo, e que vai causar de maneira importante alterações nesse bioma. Então os vírus vão entrar, nós vamos ter mais surtos. Agora, o poder público precisa entender, não só a população, mas o poder público precisa fazer a sua parte. É muito comum a gente observar, quando o número de casos diminui, de dengue diminui de maneira importante, o poder público vem ao ar e fala que ele fez a sua parte, ele conseguiu combater. Quando o número de casos aumenta, a culpa é só da população. E eu entendo que existem os dois responsáveis, tanto a população quanto o poder público. Mas a gente precisa dar para a população condições para que ela entre nesse enfrentamento. Condições básicas, condições de saneamento, condições de moradia. Brasil afora nós temos condições muito precárias de saneamento básico, de moradia. Se a gente entra na região amazônica, Santarém, com mais ou menos 3, 4% da cidade só com água tratada, com esgoto coletado. Então nós temos situações, Brasil afora, distintas e assim, que são de assustar qualquer pessoa que entenda que nós estamos já no século XXI e precisamos ter saneamento básico para a população. Doutor Day, o senhor falava da influência
das mudanças climáticas, dessas situações extremas que vêm acontecendo, calor extremo, frio extremo, em um período curto, uma mudança de 10, 15, 20 graus, às vezes, de uma semana para outra. Esse tipo de situação sinaliza para um agravamento dessas doenças virais? Sem dúvida, porque o que a gente observa é que a gente tem essas situações e agora ainda não, nós estamos ainda, né, Goiás, Mato Grosso do Sul ainda está vivendo um período de estiagem, nós temos pouca chuva, mas nós vamos entrar numa época agora de calor intenso e chuva. E as chuvas, se a gente observar bem, elas não estão tendo a mesma característica que tinha antes, elas estão mais intervaladas. Nós temos momentos de chuva, momentos de estiagem, na época que era para ter chuva contínua, com calor extremo. Então, isso faz com que a gente crie um ambiente muito favorável para a proliferação desses mosquitos. Então, o que dificulta o combate a esse mosquito? Porque tudo vira berçário, né? Das árvores. Sim, tudo vira berçário, eu acumulo água e o calor extremo favorece a proliferação desses mosquitos. Então, tudo vira berçário. Então, o desafio maior não é só combater o vírus, é combater esse vetor. Esse é o grande desafio. O combate ao vetor passa a ser o nosso grande desafio. E o Oropost, tendo essa adaptação, essa mutação que parece que está acontecendo, estão estudando, a professora Esther Sabino, que é uma grande pesquisadora, está investigando alguns tipos de vírus Oropost que podem ter tido uma mutação, se tornando mais adaptáveis a esses mosquitos comuns. Então, assim, existe uma investigação em relação a isso. Mas se isso se concretizar, se mostrar verdadeiro, e parece que se mostra verdadeiro, a gente está diante de mais um grande problema de saúde pública, que é o enfrentamento não só da doença, mas desse vetor. Doutor Marcelo, o que é mais racional, o que é mais factível? Desenvolver vacina para conter o avanço do vírus ou combater o mosquito que transmite o vírus? Nós vamos ter que atuar nas duas áreas, porque a produção de vacina, o Brasil não conseguiria. Primeiro que a gente tem tempo para a produção da vacina. Como eu falei, como é uma doença que está cometendo mais um país de terceiro mundo, nós não vamos ter muito investimento dos grandes países e da grande indústria para isso. Então, nós vamos ter que fazer pesquisa sozinho. Então, isso vai demandar tempo. Mas mesmo quando a gente conseguir produzir vacina, nós estamos falando de um país continental, que nós precisamos produzir milhões de doses. Isso não é fácil. Então, a gente vai precisar trabalhar nas duas áreas, precisar trabalhar na área de prevenção, tentando reduzir, diminuindo os reservatórios, combatendo o vetor, e, por outro lado, trabalhando também em vacina. A gente tem talvez uma facilidade, porque a tecnologia que está se trabalhando para o desenvolvimento da vacina da chikungunya, talvez ela sirva para a gente produzir uma vacina para o Oropost, porque são vírus que têm similaridades. Então, poderia, talvez, a gente usar a mesma plataforma para produzir no tempo para produzir uma vacina contra o Oropost. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de tempo. Tempo de pesquisa, avaliação de segurança, tudo isso demanda tempo. Então, a gente vai ter que trabalhar as duas áreas. Prevenção, trabalhando fortemente o combate ao vetor, e enquanto se produz uma vacina eficaz. O outro lado é a questão do saneamento básico. O senhor reforçou bastante no primeiro bloco da necessidade do país investir. A gente vem numa luta há décadas nessa questão, discutindo a questão do saneamento, né? E avança muito pouco, avança de um processo de uma forma muito lenta. É possível, quer dizer, uma situação que leve o país a priorizar essa coisa do saneamento, que é um investimento que não aparece, né? Um investimento que fica enterrado, mas é possível, na sua concepção, que a gente pare de investir em coisas que não são tão relevantes para começar da base, para
zerar essa coisa do saneamento básico? Pois é, uma coisa que a gente observa, que a impressão que tem é que houve um retrocesso muito grande a partir do momento que a gente misturou política com ciência. Quando a gente começa a questionar a ciência por ideologia política, isso é extremamente complicado. Para os dois lados, os dois extremos são extremamente prejudiciais, ou a mistura de política com ciência. Porque a gente para de ter investimento e de acreditar na ciência para acreditar em teorias políticas que muitas vezes são invenções ou alucinações. Isso é complicado. Então a gente precisa, e a gente observou isso, né? A gente observa hoje uma grande interferência. Se você fala qualquer coisa baseada na ciência, para um lado ou para o outro, isso tudo é extremamente questionado e muitas vezes não se anda. E a gente precisava que isso realmente acontecesse. Então, enquanto tiver essa briga, eu acho difícil que isso aconteça. Primeiro, como você falou, vai ficar enterrado debaixo do chão, ninguém vai ver. É um investimento extremamente... A discussão vem de longo tempo na Câmara, no Senado, e não está saindo do lugar. E a gente não vê resposta, né? A gente vê uso de dinheiro, desperdício de dinheiro de maneira enorme, sem que isso aconteça. Pra você ter uma ideia, no estado de Goiás, mais de 40% da água tratada fica no meio do caminho. Se perde por canos que vazam, e outra, isso sem contar os gatos que tem. Então gato é roubar água, né? Então a gente tem um desperdício de água, um desperdício de dinheiro público, porque se tem 40% de água que não chega, poxa vida, é muito dinheiro jogado fora. Então isso provavelmente se repete no Brasil inteiro. A gente precisava melhorar isso. A gente melhora essa eficiência, a gente consegue fazer com que a água chegue para a população e a gente consegue otimizar gasto. Eu vou ter dinheiro, mais dinheiro, para investir também no saneamento. Então esse é um problema sério hoje. Eu ia lhe perguntar sobre o tratamento da Europost, mas o senhor tocou num ponto que me parece extremamente relevante nesse processo todo, que é muito maior do que a vacina, que é muito maior do que a decisão política de fazer um saneamento básico ou não no município, de se buscar recursos para isso, que é essa visão ideológica, seja de esquerda, seja de direita, quer dizer, esse extremismo que se sobrepõe ao bom senso, né, e que cria fake news, que tenta, de uma maneira ou de outra, desacreditar a ciência. A gente viu muito isso durante a epidemia de Covid, quer dizer, foi uma coisa muito forte, em que medicamentos absolutamente ineficientes eram tidos como uma solução para um problema, quer dizer, que era uma virose e não era uma doença ligada a verminoses, quer dizer, enfim, situações bem complicadas que a gente assistiu e que foi preciso lutar muito para que essa coisa mudasse. Até uma resistência muito grande em relação à própria vacina. Ainda hoje, eu escutando no rádio pessoas falando que existem doenças que são consequência da vacina, que estão associando certas doenças. Depois que tomei a vacina, dá um esforço muito grande também de desacreditar, quer dizer, a melhor defesa que nós temos para doenças contagiosas. O que a Sociedade Brasileira de Infectologia, o que os médicos brasileiros, cientistas podem fazer no sentido de nos auxiliar contra essa paralisia mental, quer dizer, essa situação? Eu tenho que achar é difícil achar uma expressão que consiga contemplar aí essa situação que é muito esdrúxula, né? Muito fora da realidade. As sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Medicina Tropical, vem trabalhando muito
em prol da ciência, mostrando os avanços. Mas é uma situação tão complicada que a pessoa, mesmo frente a um remédio eficaz, por exemplo, para a Covid, nós temos o Paxlovid hoje, a pessoa prefere usar um ineficaz. Então, isso é uma situação extremamente complicada. E nós temos hoje um grupo de médicos que não são infectologistas, não são pessoas que atuam, que trabalham com ciência, que viraram experts em vacina, experts em Covid, sem nunca terem trabalhado e nem nunca terem tratado nenhuma doença infecciosa. Então, isso é um grande problema e difícil de se vencer. E aí a gente precisa passar para a população credibilidade, confiança, mostrar para a população que ela precisa entender o que é certo. A população até que respondeu à vacinação. O Brasil teve uma campanha de vacinação exitosa. Ela conseguiu vacinar, o Brasil conseguiu vacinar grande parte da sua população e conseguiu diminuir, reduzir de maneira dramática e importante o número de casos de Covid que vinha matando muita gente. E conseguiu reduzir isso. Então o Brasil conseguiu responder. Quando a gente compara com os Estados Unidos quase 50% da população não se vacinou. E a gente observa que os estados americanos, onde a cobertura vacinal foi muito pequena, a mortalidade foi muito alta. Então a gente precisa, e eu acho que o convencimento é com o tempo e mostrando a necessidade, mostrando a verdade. A dengue está aí, a dengue mostrou que a doença acontece, que a gente não pode colocar extremismos nesse momento, a gente precisa acreditar na ciência e trabalhar em prol dela. Eu acho que uma febre europoste vai dar esse trabalho também. Nós precisamos convencer a população que a doença existe, que a doença ela pode ser grave e que nós precisamos trabalhar muito para combater esse vetor nesse primeiro momento. Antes ainda da gente fechar a conversa falando sobre quais são as consequências da doença, o que ela provoca, que tipo de situação ela causa no corpo humano, o senhor falou de um assunto que me parece da maior gravidade. O médico, via de regra, é um sacerdote para as pessoas. Né? As pessoas confiam a vida no médico, não importa qual especialidade, o médico é tido pela sociedade brasileira, pela cultura brasileira, não só pela cultura brasileira, pela cultura mundial, é um cidadão acima de qualquer suspeita. Quer dizer, no primeiro momento, a confiança no médico é praticamente cega. Né? A pessoa é capaz de entregar a vida ao médico, independente da formação dele ou da ideologia dele. E essa coisa que o senhor nos revela, de que a gente observou isso muito durante o Covid, quer dizer, de você ter opiniões divergentes, opiniões no sentido contrário da ciência, vindo de médicos, quer dizer, chancelando uma tese política, me parece, uma tese ideológica, é muito grave. De que maneira as instituições da medicina, Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, as sociedades das diversas áreas médicas, em particular aí, a sociedade de infectologia, podem ajudar no sentido de exigir que os médicos assumam uma postura científica e se afastem dessa discussão ideológica que efetivamente não leva a gente para lugar nenhum. Pois é, Paulo, mas você tocou num calo da área médica. As sociedades médicas, elas vêm trabalhando muito para isso. Mas, infelizmente, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, na sua eleição agora, no mês de agosto, idealizou totalmente a campanha. E a campanha ficou eles contra nós. Então, ficou aqueles que acreditavam na ciência, e aí as campanhas eram em prol da ciência, em prol do desenvolvimento de pesquisa, e o outro lado, esse que não votou no PT, esse que não... Era desse jeito, a campanha foi assim. Infelizmente, os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina está extremamente politizado e causou um racha em relação às sociedades médicas. Essa é a realidade. Não sei aonde isso vai nos levar,
né? A gente precisa. Tem extremos dos dois lados, né? Houve aquela questão de residência médica, querer tirar os órgãos de avaliação, colocar só órgãos do governo e você facilitar acesso à residência médica sem critérios. Isso também é prejudicial. Nós temos hoje, o Brasil vai ser o país do mundo, ele já é o país do mundo que mais tem odontólogos, o país do mundo que mais tem advogados, e em breve nós seremos o país do mundo que teremos maior número de médicos. E isso talvez pode ser bom no primeiro momento, mas pode ser muito ruim se a formação desses médicos for ruim. Então nós temos cidades muito pequenas, eu vou dar exemplo aqui em Goiás, cidades pequenas, sem médicos especialistas, com faculdade de medicina. E aí o ensino é muito prejudicado nesse sentido. Então nós precisamos avaliar com muito cuidado e critério essas questões, mas hoje existe uma diferenciação entre conselhos regionais e conselho federal com sociedades médicas. Existe um certo racha, vamos dizer assim, dessas entidades. Sobre um vírus que está abalando a estrutura da medicina, que é esse vírus da ideologia sem limites, quer dizer, onde o cientista abre mão daquilo que é ciência para passar a defender, eventualmente, posições ideológicas, políticas, e numa área extremamente sensível, né? A gente até entende, doutor Marcelo, que um pastor possa defender certas teses, porque isso lhe favorece administrar melhor seu rebanho, que um padre eventualmente faça isso, mas é muito difícil para a gente compreender que um cientista, que alguém que tem uma formação extremamente técnica, que lida com a vida e com a morte das pessoas, quer dizer, com a dor da doença, tenha posições. Claro que cada um pode acreditar, pode ser mais conservador, mais progressista, enfim, mas daí a permitir que se comprometa a racionalidade da ciência é algo que deixa a gente muito preocupado. E essa sua revelação acaba trazendo uma preocupação ainda maior, né? De que lado estão os médicos, afinal? Pois é muito complicado isso, né? E a gente espera que o médico esteja do lado da ciência e esteja honrando o juramento que ele fez de não causar o mal. Não é nem causar o bem, é não causar o mal. E a gente precisa lembrar que quando o médico está com o paciente, a gente precisa se despir da ideologia. Nós precisamos avaliar o paciente tecnicamente. Muitas vezes o paciente quer nos ouvir ou quer ser ouvido. E a gente precisa não julgar. Eu preciso muitas vezes estar com o paciente na minha frente e avaliar ele tecnicamente, sem julgar o que ele está fazendo, sem que eu possa julgá-lo ou achar que ele deva fazer isso ou aquilo. Eu tenho que orientá-lo para que ele faça o que é certo, o que tem base em literatura científica, para eu dizer para ele o que fazer, mas não julgá-lo. Isso a gente precisa tomar cuidado. E isso é uma coisa que a gente observa muito. A gente que trabalha, infectologista, que trabalha com um público, que é um público marginalizado, principalmente nos ambulatórios de HIV/AIDS, a gente trabalha muito com pacientes da periferia, paciente marginalizado, que muitas vezes tem pouco acesso à saúde pública. Né? Nós estamos falando de garotas de programa, garotos de programa, mulheres trans, que se expõem demais e muitas vezes tudo da vida dele é feito à mercê da sociedade e à mercê da ciência. E aí, às vezes, a gente tem a oportunidade de trazê-los para dentro do ambulatório médico, para dentro do consultório, conversá-los, oferecer um serviço de saúde de qualidade para ele. E a gente percebe que essa população, ela precisa ser ouvida, e eu não posso só julgá-la. Então eu tenho que tirar a ideologia e tentar trazer essa população para cá. Só assim nós vamos conseguir vencer barreiras do preconceito e trazer para a população como um todo, para a sociedade, mais saúde. Porque essas pessoas que estão à mercê da sociedade, muitas vezes são utilizadas por aqueles que se dizem puritanos, corretos,
para se satisfazer ou para satisfazer os seus desejos obscuros. É uma situação que nos deixa extremamente preocupados e à mercê de como é grave a interferência política em áreas que a gente não deveria ter. Por exemplo, nós não deveríamos ter interferência religiosa, seja ela de qual origem for, na política ou na gestão pública. Porque o Estado é laico, o Estado deve servir a todos os seus cidadãos, não é isso? Da mesma maneira, o médico deve servir a qualquer pessoa, independente da sua ideologia. Só que faltava agora o médico falar, não, esse é petista, eu vou deixar morrer. Não, esse aqui é bolsonarista, está liquidado comigo. Não dá, né? Quer dizer, nós precisamos pôr um basta nisso e me parece, eu vou ter que dar uma opinião aqui, que a responsabilidade, no caso da medicina, esse é um assunto que precisa ser discutido nacionalmente, nos conselhos, né? Precisa ser enfrentado de alguma maneira, porque, de verdade, eu acho que nessa medida a população está, graças a Deus, eu tenho certeza disso, a maioria dos médicos tem uma formação científica, tem uma prática científica, né? É fato que a gente tem muito médico metido na política, tem muito médico torcendo para um lado e para o outro, mas a imensa maioria dos profissionais de saúde tem uma postura digna, correta, decente, e isso é um alento. Mas é preciso enfrentar esse debate, não? Sem dúvida. É um debate difícil e precisa ser enfrentado. Mas, como você falou, o médico, a formação médica não permite que nós estejamos de um lado ou de outro. A gente não pode escolher quem a gente vai atender. A gente tem que atender todos, a população. E a mistura de política com ciência é uma coisa que não dá certo, ela vai dar errada, ela vai trazer prejuízo para a população. Então a gente precisa vencer, eu acho que a gente precisa vencer isso em todos os sentidos. E uma coisa interessante, né? A coerência, ela incomoda os dois lados, os dois extremos, seja o extremo direito, extremo esquerdo. A coerência é uma coisa que incomoda demais esses grupos. E a gente precisa ser coerente, a gente precisa ter bom senso, boa vontade. Muitas vezes, o médico, para fazer o paciente sair satisfeito do consultório, não precisa mais nada do que bom senso e coerência. Isso, às vezes, você precisa ouvir o paciente, na grande maioria das vezes. Então, é importante a gente ter isso. E isso, o médico precisa ter bom senso, ter coerência, porque o paciente, muitas vezes, ele quer isso. Ele quer um ouvido, quer poder passar para o médico o que ele está sentindo. E, muitas vezes, o problema do paciente se resolve sozinho, na maioria das vezes. O médico ajuda em alguma coisa, em orientar, o médico vai ajudar em questão de conduta, prevenção. Às vezes, sim, o médico vai fazer a diferença passando o medicamento e tudo, mas o médico já tem bom senso, tem bastante coerência no atendimento do paciente. Isso, em determinados momentos, isso tem faltado hoje. Doutor Marcelo, voltando um pouquinho para a área médica, o cidadão, a pessoa que está sentindo sintomas ou que já está infectada, já sabe disso, como é que ela deve agir para se proteger, como é que ela deve agir adequadamente diante da infecção pelo vírus da febre ouro-roxo? Então, Mauro, a gente vai avaliar o seguinte, nós estamos diante de um vírus que é transmitido por vetor. E assim como as outras doenças, a gente deve ter um pico de doença a partir de novembro, que é quando começa a ter bastante chuva no Brasil inteiro e você aumenta os vetores e aumenta as doenças. Dengue vai ser assim. Então, a gente precisa fazer um trabalho de prevenção agora. Por quê? Porque provavelmente quando começar a aumentar o número de casos, nós vamos precisar ter unidades de saúde preparadas para o atendimento da população que vão vir com sintomas muito parecidos dessas doenças. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, vai confundir com dengue, com chikungunya, com zika e agora com oropouche. Então, a população, frente a esses sintomas, vai ter que procurar uma unidade de saúde. Vai ter que fazer exames para diferenciar qual é a doença que ele tem. Mesmo não tendo medicamento específico,
é importante o conhecimento de qual vírus é e como está a circulação desse vírus, porque assim eu vou conseguir fazer um estudo epidemiológico e fazer medidas de controle e combate da doença. Então eu vou precisar de unidades de saúde preparadas. Então é muito importante que o poder público trabalhe intensamente agora na seca as medidas de contenção, as medidas de prevenção, de orientação para a população, na eliminação de possíveis reservatórios, para que a gente consiga diminuir esses reservatórios e esses mosquitos para novembro, dezembro. Então esse trabalho tem que começar agora. E a gente muitas vezes não vê isso acontecer. A gente só vê o poder público se movimentando quando a vaca já foi para o prédio. E aí pode ser tarde demais. Então a população vai ter, frente a sinais e sintomas, vai ter que procurar uma unidade de saúde. E essa unidade de saúde vai ter que estar preparada para atender. Então vai ser, se com dengue foi difícil, imagina agora com dengue, zika, chikungunya e oropoxa. Doutor Marcelo, eu fico muitíssimo agradecido pela sua presença. O senhor me deixou preocupado e acho que todos aqueles que vão nos assistir vão ficar preocupados, porque assim, a doença, quer dizer, você trata com remédio, você trata, né, com tratamento, com prevenção, com cuidado, enfim. Existe uma receita, mas a insanidade é um negócio complicado, né? A insanidade política, sobretudo, é bem difícil de ser tratada. E eu torço muito, tenho certeza que o Brasil inteiro torce, para que os médicos voltem, todos eles, a serem cientistas e sacerdotes, né, em que as pessoas confiam a própria vida. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na nossa República. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigado pelo convite. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas sobre o oropoxa e outras questões mais que a gente tocou na política. E o médico, eu acho que o médico, quando entra para a política, ele devia abandonar a medicina, porque as duas coisas são meio conflituosas de se fazer juntos. É verdade, é verdade. Um grande abraço, nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante como foi essa com o Dr. Marcelo Daia. Um grande abraço a todos.